Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma Moto Aliança. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Eu, Celso Cortes, nosso convidado, nosso parceiro, né? Nem convidado né? Nós fazemos parte do grupo, né? Assim como todos vocês que estão nos assistindo também podem fazer parte também dessa campanha, vamos dizer assim, para que a gente possa trazer para o motociclismo um pouco de informações e chamar a atenção sobre vários problemas que nós temos enfrentado nos últimos anos e que estão se agravando cada vez mais. Nós estamos com a intenção de mostrar para vocês que a política influencia demais no nosso prazer ou na nossa profissão usando motocicleta. E hoje a gente vai conversar aqui, eu e Celso Cortes, nós vamos conversar com vocês sobre alguns assuntos importantes, em destaque a segurança na condução da motocicleta e a questão dos pedágios também, nós vamos falar sobre os pedágios e outros assuntos que vocês queiram abordar, é só vocês comentarem aí na nossa live e nós vamos estar atendendo na medida do possível, não é isso? Boa noite, Celso Cortes. Boa noite, Sadam. Boa noite, Sadam. Boa noite a todos aí que estão lá acompanhando aí a nossa transmissão. Hoje a gente vai tirar um tempinho para falar um pouquinho de segurança, de esse tema polêmico aí, que são a cobrança de pedágio para motocicleta, que agora até o presidente da República aí fez uma promessa, né, aos motociclistas que ele encontrou lá em Brasília, que ele ia acabar com o pedágio para motocicleta, triciclos e afins. E também falar sobre as viagens, né, como é que tá se portando, né, o motociclismo, né, com essa pandemia aí doida aí, quais são as repercussões disso aí tudo, o que está acontecendo. Então vamos tentar trazer um pouquinho, mostrar para o pessoal que vive dizendo que nós somos motociclistas, não nos metemos em política, e não na realidade não é assim. A gente só consegue ser motociclista se a gente exercer a sua cidadania, e para exercer a cidadania tem que trabalhar também dentro da política, né? Porque tudo que a gente vai discutir hoje só se resolve com política. Não adianta fazer motociata, não adianta fazer petição no Facebook, não adianta ficar gritando no Instagram, nada disso funciona. A única coisa que vai funcionar é a gente trabalhar politicamente, costurar uma política segura, decente, né? O que a gente espera, que a gente tem feito aqui dentro do grupo Moto Aliança, que é um grupo de apoio ao presidente Bolsonaro, que a gente constatou, que a gente está seguindo, deixar claro que a gente não tem político de estimação, mas a gente apoia que todo político que queira fazer a coisa certa, que esteja no caminho certo. É isso aí, boa noite a todos vocês e vamos começar aí a fazer essa loucura aí, discutir um pouquinho, né, sobre os temas que são relevantes ao motociclismo. Pois eu queria deixar claro para todos vocês, primeiro agradecer a audiência, você que está aí nos assistindo, e eu queria deixar claro para vocês que nenhum de nós aqui é candidato a nenhum cargo político, tá ok? Nós não estamos aqui querendo pegar uma carona nessa onda, nenhum de nós aqui que está começando esse trabalho, e a gente espera que muitas pessoas entrem também nessa onda, vamos dizer assim. É importante dizer para você o seguinte: ninguém aqui está ganhando dinheiro nenhum com isso, ninguém aqui é candidato a nenhum cargo político também. Tá? Não que nós tenhamos alguma coisa contra quem é candidato a cargo político, nós só estamos esclarecendo para não passar a impressão para vocês que nós estamos aqui querendo nos promover, né? O Sadam quer aparecer, o Celso quer aparecer, absolutamente. Nós somos apenas cidadãos que amamos motocicleta e a gente, pela nossa experiência, pelos anos de estrada aí, nós já passamos por muitas coisas, né? Perdemos muitos amigos, fizemos muitos amigos, perdemos alguns amigos, e a gente fica muito preocupado com os acontecimentos, né? com coisas que colocaram na cabeça dos motociclistas durante muitos anos, principalmente essa história de que motociclista não pode se meter em política. Né? Motociclista político pode.
O que pode, o que não pode, está na cabeça de cada um, né? Na verdade, vocês vão poder notar e perceber, durante a nossa conversa, que muita coisa que acontece com a gente no dia a dia tem tudo a ver com a política. Através da política que nós podemos aumentar a segurança na nossa condução, através da política nós podemos ter equipamentos de segurança com impostos reduzidos ou sem imposto nenhum, né, já que há tanta preocupação assim, de algumas mídias sociais ou algumas mídias oficiais de que muitos motociclistas morrem, a maioria das pessoas que usam o DPVAT, o seguro obrigatório, são motociclistas, querendo sempre passar aquela imagem de que o motociclista é um vilão da história, né? Como se ele fosse culpado de estar morrendo nas estradas. E, no entanto, vocês vão perceber que existem muitas armadilhas, mas muitas armadilhas mesmo, e eu costumo dizer até radicalmente que 99% dos acidentes a culpa não é do motociclista, a culpa é do governo. Mesmo quando aquele cara pega uma moto e sai por aí fazendo um monte de lambança, né, fazendo um monte de besteira, mesmo quando ele não está habilitado, no fundo, a culpa é do sistema, que permite que esse cara faça isso, que não pune exemplarmente um camarada desse. Então, isso tudo nos revolta, né? Quando você começa a se revoltar, quando você vê um camarada andando de moto, com o escapamento aberto, quando você vê um cara andando de moto sem capacete, fazendo contramão, levantando roda, aí você está pronto para entender o que nós estamos querendo dizer. Agora, se você acha que isso é tudo muito bonitinho, aí, meu amigo, só resta a gente ir lá para o cemitério chorar quando os nossos amigos morrem, como já aconteceu várias vezes. É isso, Celso? Isso aí é uma coisa que as pessoas têm que começar a entender, que motociclista, a gente não sai de casa, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Você também é do Rio de Janeiro, então a gente de manhã cedo, antes de sair para trabalhar, sempre liga no jornal, né? Numa rádio dessa aí que toca notícia, né? Que eles vivem falando, né? Então a gente sempre bota para poder saber como é que está o trânsito e tal, e todo dia a mesma coisa, né? É aquela historinha de acidente com motociclista na linha vermelha, acidente com motociclista na linha amarela. Ou seja, a impressão que dá é que o cara saiu de casa assim, não, hoje eu vou cair na linha vermelha, entendeu? Então eu vou sair agora, vou cair na linha vermelha, vou atrapalhar o trânsito do Rio de Janeiro inteiro, porque hoje é meu dia de cair na linha vermelha. E não é assim que a coisa acontece. Ele cai por quê? Ele cai, que o sistema que habilita as pessoas a andar de moto, para quem tem habilitação, é uma porcaria. Quem diz que aquilo para mim é uma máfia. Porque você fazer um 8, passar numa prancha, sem ter que apertar uma vez o freio ou acelerar, se você acha que isso é aprender a andar de moto, você está totalmente errado. Pega sua motoca e anda no seu play, passando entre as pilastras, que você vai aprender muito mais, que você vai ter que acelerar, frear, então você vai aprender muito mais do que fazendo essa porcaria desse testezinho que eles mandam você fazer lá. E você paga para isso. Né? Você tem que pagar uma autoescola, tem que pagar um instrutor, tem que pagar uma moto para poder fazer, e paga para fazer aquela porcaria daquela provinha, e a pessoa sai achando que sai habilitada. Eu tenho habilitação. Aí pega uma via, tipo uma Avenida Brasil, uma linha vermelha, uma linha amarela, não sabe o que vai fazer. Se assusta. Porque quem não tem experiência, várias vezes um carro tem que desviar de alguma coisa, de uma fechada, você tem que estar com uma distância segura, você tem que estar atento, teu reflexo tem que estar ali ligado no que está acontecendo 2, 3 carros à frente quando você está de moto. Você não pode estar preocupado com o carro que está na tua frente. Você tem que estar preocupado com o carro que está muito mais à frente. O que está acontecendo no trânsito lá na frente, que é para você já tomar sua providência. Porque a moto, o paralelo é você. Então, se você não se preocupar com essas coisas, assim, isso você não aprende na autoescola. A autoescola não sai com você na rua, não te coloca num simulador decente para você, essa situação assim, o que você faz, aquela situação. Não te ensina nem a frear. Muita gente não sabe frear. Nós estamos em 2020, há 13 anos atrás, 2007, entre 2007 e 2009, nós fizemos um acordo, né, um grupo eu pertencia a um outro grupo de moto, que era na época dos CBZeiros. Então a gente fez um acordo com a Honda e esqueci o nome da entidade, lá em Realengo. E lá eles tinham uma pista e tinha o instrutor da Honda, ia lá e dava treinamento, dava curso. E você via assim, motociclistas antigos, não é gente nova, não. Os motociclistas antigos, e na hora de frear, eles cedem lá uma moto, né, para fazer um treinamento, né, de aceleração, frenagem e tal.
O cara não sabia. O cara, assim, teve gente que caiu, cara. Na hora de frear, caiu. Mas assim, caiu, aí a gente fala assim, o cara tirou carteira. Não, o cara tinha 10 anos de carteira. É amigo meu. O cara que caiu é amigo meu. A gente zoou muito e tal, mas assim, para ele foi uma coisa assim fantástica. Porque ali ele aprendeu a frear, a como utilizar o freio. Então, essas coisas assim, que deveria ter mais, né? A gente já tentou organizar isso, mas existe 1000 entraves, não tem lugar para fazer. O Rio de Janeiro é uma porcaria nesse sentido. A gente tinha um autódromo, né, que a gente tentava fazer um treinamento lá na pista interna do autódromo. Na época lá, a gente tinha um grupo lá de motociclistas, né, de pilotos, né, que ajudavam a gente. Mas aí acabaram com o autódromo. Então a gente ficou sem lugar para fazer isso. E os lugares que existem para fazer o teste do Detran, né, a gente não consegue entrar, porque a máfia ali não deixa você utilizar aquele espaço. Né? Então é tudo complicado. Então, assim, as pessoas têm que se tocar que a gente só muda isso através da política. Você quer ver assim, uma coisa assim, bem interessante? Estrada. Você pega uma estrada, você vê, tem estradas que são ótimas, né, cara? Mas é para você andar, não para você correr demais, né? E o que a gente vê muito aí as pessoas, os motociclistas, né? Os motociclistas, né? Com suas motos enormes lá, bacana pra caramba, dando uma aceleradazinha a mais em certos trechos, que alguns são mais experientes, sabe o trecho que pode dar uma acelerada maior, né? Curtir uma adrenalinazinha numa curva, que é bem gostoso, né? Só quem fez isso sabe. Eu curto muito adrenalina, mas você tem que saber onde é que você pode fazer isso ou não. E existe aquele famigerado guarda-reio, né, cara? Aquilo ali, quantas pessoas você já não viu morrendo nessas pistas aí? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, você vê a 040, vê a Dutra, sabe? Você vê a 116, né, que é a Dutra, você vê a subida de Teresópolis, né? Você vê quantas pessoas, amigos nossos, já sofreram acidentes ali e morreram porque bateram no guarda-reio. Aí você diz, pô, mas o cara bateu no guarda-reio a uma velocidade X, que não era compatível à pista, mas se ele tivesse devagar, ele não morria. Ah, mas o guarda-reio está ali para, se você tiver um acidente, você se proteger. Ele está ali para te proteger, não para te decepar, não para te cortar ao meio. E, na realidade, os guarda-reio da maioria das vias do estado do Rio de Janeiro são verdadeiras guilhotinas, né? Se você vier a 60 km por hora numa moto grande e escorregar no óleo, quando você cai no chão, você vai estar pelo menos a 80 km por hora. Você vai catapultar em cima. Então, a tua velocidade escorregando a 60 vai chegar a quase a 80, quase 90 km por hora. Então, você bater a 90 km por hora naqueles pipocos aí é muito difícil. Aí você vê assim, de quem é a culpa? Aí o pessoal fala, não, pô, é da concessionária. Se a pista for pedagiada, então... Aí é que assim, pô, mas o cara cobra pedágio e faz um guarda-reio daquele. Mas você sabe de quem é a culpa? De quem é a culpa? A culpa é do governo. Cara. Por que a culpa é do governo? A culpa é do governo porque, se você olhar o Código de Trânsito, né, e assim, a gente pesquisa muito essas coisas para poder debater, né? Como é que eu vou chegar numa concessionária e falar para o cara, pô, troca esse guarda-reio aí, bota um troço melhor para a gente aí, se acontecer um acidente, a gente anda de moto e tal, a gente pode escorregar, óleo na pista é uma coisa comum, né? Basta ter um acidente, um ônibus, um caminhão que não fechou direito a torneira do diesel, quando o cara faz uma curva, espirra aquele diesel todo na pista. Um diesel na roda dianteira de uma moto é chão. Você não precisa estar correndo. Você vier devagar, passou no óleo numa pista, é chão. Sabe? 99,99% é chão. 1% vai dar sorte de não cair. Mas é sorte. Se ele tiver muita sorte, ele não vai cair. Mas se não tiver, ele vai cair. E de quem é a culpa? O Código de Trânsito, o que ele fala para você? O Código de Trânsito brasileiro, ele simplesmente diz que tem que ter um aparador metálico. Aí você vai pesquisar, por que quer dizer isso aqui? Tem que ter o aparador metálico ou de concreto, né? O Código de Trânsito fala isso. Aí você vai pesquisar a mais dentro do CTB e ele faz referência a quem? O próprio Código de Trânsito brasileiro. Ele faz referência aqui à ABNT. Aí você é obrigado a ir lá na ABNT, existe uma norma da ABNT que é a 6971 de 2012. 6971, se não me engano é isso aí. 6971 de 2012. Você vai lá na ABNT e você vai ler o que diz lá,
ele diz simplesmente para colocar um guarda-reizinho de uma barra. Tem até uma foto aí, acho que o Sadam pode botar essa foto aí para a gente explicitar melhor. Posso, vou colocar. Bota a foto aí, que aí fica mais fácil as pessoas visualizarem aí. Gente, tudo isso aqui é improvisado, então, assim, é meio improvisado. Mas, olha só, esse guarda-rei é o padrão que a gente acha nas nossas estradas. E se você parar para prestar atenção, existe essa barra aí, que quando você escorrega, se você der sorte, você vai passar no meio dela. Que, de repente, ou você vai para a pista ao contrário, né, do outro lado ali. Nesse caso aí não tem, mas normalmente o guarda-rei separa uma pista da outra, né, de quem vai e de quem vem. Você vai dar sorte de não parar nessa guilhotina de aço que tem ali, ou você vai bater nessa guilhotina, dependendo da velocidade que você vem, não interessa a roupa que você tiver. Você pode estar de couro, o melhor couro. Botei a roupa de couro, a melhor possível, a mais cara. Se você bater aquilo ali a 100 por hora, já era, vai te decepar. Não tem, aquilo ali é uma guilhotina. Tem uma outra foto aí que mostra um motociclista fazendo uma... É lógico que aquilo ali é uma exibição, né? Não é uma coisa séria. Isso aí foi uma exibição que o cara viu, ó. Ele escorregou. Então, como ele está vindo naquela direção, ele escorregou, ele vai bater naquela guilhotina ali. E aquilo vai decepar ele. Não tem saída. Tá? Isso é uma coisa assim que pode ser mudada. Aí você diz assim, pô, mas a pista, a estrada lá, fez errado. Não, ele não fez errado. Se você olhar, existe uma terceira... Passa a terceira foto aí, Sadam. Tá vendo? É isso aí que a BNT, isso aí foi tirado do CTB. O CTB diz para fazer ou blocos de concreto, né? E você vê esse bloco, tem esses dois tipos de bloco de concreto. Tá, esse CTB, Celso. Oi. Celso, só para o pessoal entender, CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Isso. E NBR é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Certo. As obras são feitas tudo baseado na ABNT. Então, o que acontece? Esse bloco de concreto, ele é bom quando tem isso na pista, porque você dificilmente vai se machucar batendo nisso aí, assim, vai ser decepado, não tem como, né? Mas esse ângulo que eles colocam no bloco de concreto, ele facilita com que você seja catapultado. Dependendo da velocidade que você vier, quando você bate ali, você vai ser catapultado. Tá? Então, na realidade, não seria isso o ideal para motocicleta. Isso aí para carro é tranquilo, porque o carro bate, ele levanta, fica com as 4 rodas ali e acabou. Né? Dificilmente ele vai passar para o outro lado, só se tiver numa velocidade muito absurda. Já a moto, quando ele bater ali, ele vai ser catapultado. Aquilo ali é uma rampa. E o motociclista, se vier escorregando e bater, dependendo da velocidade, ele vai catapultar também. Então, isso não seria o ideal. Tá? Passa uma outra foto aí, a próxima dessa daí. Ó, esse também foi tirado do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, as estradas, quando são projetadas, os engenheiros vão no CTB, tá? Vão na BNT e projetam a estrada usando o que diz a regra. Tá? A regra é essa, é usar esse tipo de guarda-reio, que tem uma barra metálica, ou se for a pista de um lado só, a barra só tem de um lado. Se a pista for para dividir a pista de uma pista que vai e que vem, essas duas que tem uma de cada lado. Então, o que a gente pode fazer politicamente para mudar isso? Tá? Quem é que muda o CTB? O Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro ele é regido por leis federais. Então, só quem pode fazer propostas para mudar isso são os deputados federais e os senadores. Não adianta, o presidente da República, ele quer mudar o CTB de alguma coisa lá. E não adianta ele chegar, está mudado, assinar um decreto. Não, ele assinar decreto, vai para a Câmara vai estudar, vai achar se aquilo é constitucional, se pode, se não pode, vai barrar ou não. Agora, se a gente tiver um deputado lá que faça um projeto, que faça um lobby, que corra atrás, que brigue, ele vai mudar. E no CTB, para a gente, para nós motociclistas, tem muita coisa lá que já está obsoleta. Tem muita coisa lá que pune o motociclista que nem deveria punir. Uma coisa que assim, dificilmente você vai ver
que pessoas serão punidas por isso. Mas se uma autoridade policial quiser punir, ela vai punir. O que mais a gente vê nas vias hoje em dia é moto com farol apagado. Moto com farol apagado, segundo o CTP, é retenção da carteira. Retém a carteira, é uma infração gravíssima com retenção de carteira e reboque do veículo. Agora, assim, vamos falar de Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, se você tem que dar sorte de não queimar todas as suas lâmpadas, isso de carro, de moto, caminhão, ônibus, de tanto buraco que tem naquela desgraça de cidade. Então você passa o dia inteiro quicando com a tua moto. Imagina um motoboy que anda 300, 400 quilômetros por dia. Eu ando quando eu vou trabalhar, são 40 quilômetros, 20 para ir, 20 para voltar para minha casa. Mas imagina um motoboy que anda 400 quilômetros por dia. Então, um cara desse, ele passa em, sei lá, 3 mil, 5 mil buracos por dia. Aquela lâmpadazinha, aquilo é um filamento. Né? As motos mais simples são de filamento. As motos mais modernas e as motos maiores, hoje em dia já é tudo de LED. Né? Então, esse problema fica um pouco mais resolvido. Mas as motos mais antigas e as motos mais de pequena, de baixa cilindrada, é filamento. Aquilo fica sacudindo, quebra. Aquele filamento arrebenta. E o cara que está ali na moto, ele nem está vendo que o farol dele queimou. Como é que o cara vai ver com o sol de meio-dia do Rio de Janeiro que que o farol da moto dele não está aceso? Então, isso é um exemplo só. Agora, tu imagina o que a gente pode fazer, o que o motociclista pode fazer para tentar mudar isso? O que o cidadão, motociclista, enquanto cidadão, o que ele pode fazer? Ele pode fazer é tentar procurar politicamente melhorar essas coisas para que ele possa trafegar com mais segurança. Porque acidente, eu costumo dizer que acidente você tem culpa. Todo mundo tem culpa de acidente. Quando você cai, certamente você teve culpa. Por quê? Porque você não viu por que você caiu lá, você passou no óleo, você não viu. Então a culpa é tua, você não viu, não prestou atenção, não estava prestando. Às vezes você não presta atenção, mas a culpa é sua. O fato de você não ver não significa que você não tem a culpa. Você tinha que ter visto, mas às vezes não dá para ver. Então Mas eu costumo dizer que acidente a gente tem culpa. Né? Qualquer acidente. Mas tem coisas que são difíceis de você prever. Mas acidentes acontecem e a gente tem que tentar minimizar o que acontece desses acidentes. Passa outra foto aí do guarda-reio. Tem uma outra fotozinha aqui do guarda-reio. Isso. Esse seria o guarda-reio ideal para se ter nas estradas. Mas esse guarda-reio existe. Tá? Algumas estradas já colocaram. Em 2009, em 2007, 2008, começou uma reforma na Via Lagos, aqui no Rio de Janeiro. É uma estrada que liga a Rio Bonito a São Pedro da Aldeia. De Rio Bonito a São Pedro da Aldeia, que é chamado região dos Lagos lá, né? Então vamos dizer assim, que ligue o Rio de Janeiro à região dos Lagos. É uma estrada ótima, gostosa de dirigir. Se você dirigir devagar, as curvas não são muito compensadas, não foi feito não é pista, tá? É uma via que, se você trafegar dentro das regras, da velocidadezinha estipulada, você vai trafegar nela tranquilamente. Em 2008, começou a reforma dessa pista. Eles tinham que, por força de contrato, a pista não tinha guarda-reio. Então, ela tinha 2 pistas para ir, 2 para voltar, mas não tinha divisão do canteiro, não tinha nada, era só aquela faixazinha pintada no meio. Então, por força de contrato, eles tiveram, na renovação do contrato deles, eles tinham que fazer essa divisão com o protetor, né? Ou se fosse concreto ou guarda-reio. Eles optaram por guarda-reio. Na época, eu estava dentro de uma associação, e a associação, a gente batalhou para ter contato com a Via Lagos, na época, que administra essa via, e a gente propôs que não usasse o guarda-reio simples, que eles usassem o guarda-reio duplo. E, assim, conversamos bastante, o rapaz, na época, lá foi muito, muito simpático, né? Muito solícito com as nossas reivindicações. A gente mostrou para ele vários acidentes que já tinham acontecido em outras vias, o que acontecia. Bom, resumindo o assunto, eles toparam encarar essa despesa a mais, porque isso é uma despesa a mais. O outro é mais barato, esse tem um custo maior, porque tem uma lâmina a mais.
e colocaram na via esse duplo. Ou seja, você tem aqui no Rio de Janeiro a única via com guarda-reio duplo é a Via Lagos. O resto, todas que são construídas... Opa. É bom ressaltar, ô Celso, que eu continuo criticando, tá? Porque apesar deles terem colocado a RJ 124, se eu não me engano, apesar deles terem colocado esses guarda-reios duplos, eles colocaram nas curvas apenas, Celso, né? E eu acho que a motocicleta cai na reta também, né? Você pode tomar uma fechada, você pode cair. Então, melhorou muito. É mais seguro, mas ainda não é o ideal. O ideal seria que houvesse o guarda-reio duplo de fora a fora da estrada. Aí alguém pode dizer que isso custa caro. Ora, nós estamos falando de um pedágio, meu amigo, que eu acho que é o maior do Brasil, né? A Via Lagos é um pedágio assim absurdo, uma motocicleta para ir, para andar, vamos dizer, até Araruama, dar 40 quilômetros de Rio Bonito a Araruama, ou até menos, 30 quilômetros até Saquarema, a motocicleta paga mais de R$10. Para ir, R$10 para voltar. Né? Então, é um pedágiozinho caro, né? Tem que fazer quase que um consórcio para poder pagar o pedágio. E aí você vai dizer que custa caro quanto, cara pálida? Quanto custa a vida de uma pessoa? Então, a gente está falando aí de vidas humanas, né? Então, como a gente conversa sempre, Celso, tudo é feito pensando no automóvel. Você mostrou aí as divisórias de concreto, as rampas que jogam a gente para o alto, a gente pensa nas cabines de pedágio, a gente sempre é a visão do automóvel. Nunca ninguém lembra que existe um negócio chamado motocicleta. O motociclista é colocado em segundo plano. Enquanto ele é jogado em segundo plano, Celso, ele fica lá dizendo que não vai se meter em política. E a gente está vendo aí que tudo depende da política, né? Para alterar o Código de Trânsito, para alterar a norma da BNT, isso tudo aí são atos que dependem basicamente de situações políticas, né? Nós temos que parar com esse negócio de achar que política não é para a gente, né? Tudo que a gente faz na vida depende da política. A gente faz política até dentro de casa, né? Nós estamos fazendo política agora aqui, né? Nós estamos aqui conversando com os amigos, né? E nós estamos fazendo política. Tudo é política. O ser humano é um ser político. Isso. E quando a gente fala assim que essas mudanças podem acontecer, como elas podem acontecer? A primeira coisa que fazer é que alguém, né, da esfera federal, né, tanto o poder, o Senado como os deputados federais, acione a BNT para que atualize essas regras, porque não existe, ninguém faz nenhuma obra no Brasil, né, vou falar de Brasil, nenhuma obra no Brasil é feita sem consultar a BNT. Nada disso é aprovado. Você vai construir um prédio, todo o seu imóvel que foi construído, o engenheiro, para ter o habite, para fazer, tem que estar seguindo as normas da BNT. Tipo de concreto, tipo de tijolo, tipo de janela, fiação, conduíte, tomada, tudo isso é regido pela BNT. Então, como faz isso? Tem que mudar a BNT. E como é que você vai poder mudar isso? Só pode mudar isso através de deputados que vão pressionar lá os senadores. Mas isso é política. Isso é a gente que tem que cobrar. E como é que você cobra isso? Fazendo política. Você tendo político que seja sensível às nossas causas. Tá, vamos legislar por causa própria? Tá, mas todo mundo legisla por causa própria. Sabe? Eu não vejo razão de eu legislar pro ruralista. Primeiro que eu não entendo nada daquilo. Então eu vou fazer o quê? Nada, eu tenho que legislar naquilo que eu entendo. Então, eu entendo de estrada, eu entendo de moto, eu entendo de viagem, eu sei que algumas curvas são muito mal planejadas. Tem curva que você faz e você fica rindo. Como é que um engenheiro, um cara formado, que foi contratado para fazer um troço daquele? E você olhando que tinha espaço para o cara fazer uma outra coisa. Entendeu? Uma compensação de curvas. Então você pega estradas aí que dá vontade de rir de como foi feito aquilo. Então, você vê que existe, a gente passou aí, né, uma coisa difícil da gente mudar, né, e de imediato, mas vamos falar um pouquinho de política mesmo, né? Nós vivemos aí uma década de 40, né, onde a gente tinha
a explosão do trem aqui no Brasil, né? Então você ia de trem para quase tudo quanto é lugar. Aí depois você vê a década de 60, onde você teve a explosão das rodovias, né? E começou o desmonte das ferrovias, né? Então era rodovia para tudo quanto é lado, o Brasil se expandindo, criação de Brasília e tal, as rodovias ligando o norte a sul, BR-101, né? Se expandindo, ligando o Rio Grande do Sul à Bahia naquela época. Então você teve depois a década de 80, que você começou a ter aí um aparelhamento, né, do sistema administrativo do Brasil, né? Vamos falar aí do DENIT, né? Esse famoso órgão aí que a gente adora, essa porcaria desse DENIT, eu pelo menos adoro, né? Podia tacar uma bomba atômica naquela desgraça lá. Espero que agora eles estejam melhorando, né? Mas pô, são só 2 anos. Mas você vê o DENIT não fiscalizando nada. Não fiscalizando nada. Você vê obra em rodovia que o cara recapeou a 5 quilômetros. Na primeira chuva, enche de buraco. Pô, como é que pode? Isso aí é fato. Você passa aqui no Rio de Janeiro, aqui na rodovia que liga para Maricá, que vai para Maricá, que vai por dentro, né? Esqueci a BR. Que BR é essa, Sadão? RJ 106. 106, isso aí. RJ 106, 106. Que vai de Niterói, de Tribobó em Niterói até Macaé. Até Macaé. Então você vai por dentro, é uma outra via, em vez de você pegar a Via Lagos, você pode ir por dentro. Essa via não é pedagiada, mas os caras recapeiam a pista lá. Aí, na segunda chuva, acabou. Ainda. A segunda chuva acabou. Você sabia, Celso? Você sabia, Celso, que o nosso querido governador Wilson Witzel, aqui do Rio de Janeiro, tem pretensões de privatizar aquela rodovia. Você está sabendo disso? E automaticamente colocar pedágio ali também. É um dos planos do Wilson Witzel. Foi divulgado no final do ano passado. Eu li alguma coisa na época, mas até agora não vingou nada, né? Então essas coisinhas que a gente tem que ver. A gente tem que ver do passado, né? Que o DENIT foi muito aparelhado, então a gente vê essas corrupções que ocorreram com as empreiteiras e tal. Então a gente sofre com isso, né? Porque a gente utiliza a estrada. Nós, motociclistas, a gente curte muito viajar, né? Então essa ideia da gente se preocupar com guarda-reio, se preocupar com mureta, se preocupar com asfalto. Eu tive problemas sérios aqui em Niterói. Isso há 6 anos atrás. Teve aqui em Niterói, a administração é feita pela Nititrans, né? Um órgão que administra o trânsito em Niterói. E esse senhor que estava lá, inclusive muito simpático, gente boa na época, não vou citar o nome dele aqui, mas uma pessoa muito simpática na época, ele pintou na porta das escolas, onde tinha sinais, né, que aqui em Niterói na porta das escolas tem sinais. Niterói é um lugar típico dentro do estado do Rio de Janeiro. Né? Assim, eu não sou fã do prefeito de Niterói, não voto nele, nunca votei nele, mas a administração dele é muito boa. Tá? Ele, inclusive, está sendo processado aí na Lava Jato e tal. Ele é o famoso @masfaz, né? E eu condeno veementemente, né? Mas, assim, quem diz que ele rouba é a Lava Jato, não sou eu, tá? Não falei nada, eu só copiei o que está no jornal. Inclusive, ele passou aí uns 3 meses em cana e o Supremo liberou ele, para variar, né? Mas ele faz uma boa administração, né? Em termos de vias, as ruas de Niterói são muito bem pavimentadas e tal. E, na época, não era esse prefeito, era um outro prefeito. E ele pintou na porta das escolas faixas coloridas com azul, um azul brilhante e tal, só que tinta a óleo, gente. E a faixa tinha assim uns 4 a 5 metros, aumentou a faixa. Então os alunos viam aquilo, ótimo. Na primeira chuva, o primeiro a cair ali foi um aluno que escorregou, estava com um tênisinho meio careca, passou na tinta a óleo, se esborrachou no chão, se machucou, voltou para a escola. E uns 2 amigos meus, que são motoboy, que eu conheço, eles caíram também no sinal, quando eles foram frear, porque a faixa é aqui, o sinal é um pouquinho, né, mais à frente. Então você para na faixa, ele foi parar, parou quase assim em cima da faixa, estava chovendo, a roda dele passou na faixa, roda dianteira, e ele caiu a 1 por hora, a moto caiu. Então ele veio falar comigo, Celso, aconteceu, aí me deu, ele como anda em Niterói tudo, fazendo entrega e tal, ele me deu as ruas
que foram pintados aqui. Eu procurei a Nietzsche Trans, que fica aqui, até perto da minha casa, que é aqui perto, aqui no, a Nietzsche Trans fica ali no centro, na rodoviária, mesmo prédio da rodoviária de Niterói. Procurei esse senhor, conversei com ele, mostrei para ele o que estava acontecendo, fui, tirei foto, assim, imediatamente, tipo, eu falei numa segunda, na quarta-feira, eles estavam passando a tinta certa, que é uma tinta mais porosa, que tem uma areiazinha para ficar, assim, uma coisa, tipo uma lixazinha e tal. Mostrei para ele que os alunos tinham caído, levei um relato, que a professora, que a diretora da escola, em frente onde aconteceu isso, eu fui lá e pedi para ela, ela fez, eu expliquei o que eu ia fazer. Ela me deu esse papel timbrado da escola, uma escola estadual, não é nem da prefeitura. Eu levei para lá, mostrei para ele o que aconteceu com o aluno e tal, ele se machucou, o menino até quebrou, eu não me lembro se quebrou, fraturou, luxou o pulso, até teve que me enfaixar. O pulso, que ele caiu, botou a mão, um menino pequeno e tal, e ele caiu. Então, quer dizer, tem coisas que você... Mas isso que eu fiz? Eu fiz política. Eu fui procurar a pessoa que poderia resolver. Ele poderia não resolver, eu teria que procurar um vereador, eu teria que procurar, de repente, até o prefeito, na época. Mas eu fui na pessoa, né, ele me recebeu, né, como eu disse, é uma pessoa super simpática, assim, muito, muito solícita às reivindicações do povo aqui de Niterói. Como quase todo niteroense é gente boa, né? Quase todos, nem todos. Então, ele era muito solícito a isso e resolvi esse problema, mas a gente fez política, entendeu? Com política, a gente vai poder resolver muita coisa. Política não significa fazer politicagem. Politicagem é uma outra coisa, isso é um termo que a gente não quer, não se mete. A gente fez política para resolver os nossos problemas. E, às vezes, a gente precisa de envolvimento de um grupo maior reivindicando. Ou seja, às vezes a gente precisa fazer um documento. Então, às vezes eu faço um documento, se eu assinar o documento, eu sou apenas o Celso. Agora, se eu fizer um documento com 1000 assinaturas de motociclistas, isso tem um peso. Não concorda, Sadam? Sadam, está me ouvindo? Com certeza, e a gente nunca conseguiu isso, né, Celso? A gente nunca conseguiu. Estou te ouvindo. A gente vê... Você deu uma falhada aí? Então, eu vou seguindo aqui. Coloca aí aquela imagem 6. Eu estou te vendo. Coloca aquela imagem 6, que eu entrei nesse assunto aí de a gente fazer política, de chamar as pessoas. Então, para participar com a gente nisso, né? Eu faço parte de um motoclube, de um motogrupo, né? Que é um grupo de moto antigo nós estamos completando agora 28 anos. Agora, em setembro, a gente completa 28 anos de estrada. E a gente vê outros grupos também antigos que não gostam de se envolver nisso. Mas, assim, muitos desses outros grupos também já perderam amigos nas estradas, por causa de todas essas, não vou dizer imprudência, mas dessas inconsistências do que acontece, do que as estradas hoje mostram para a gente, nos oferecem. As pessoas cobram um pedágio e nos oferecem pouco, e acham que estão oferecendo muito, entendeu? Então, esse é um outro assunto que a gente vai começar falando aí. Então, eu vou finalizar esse assunto de segurança, que a gente precisa do envolvimento de vocês, motociclistas, de não motociclistas, porque quem não é motociclista certamente conhece alguém, ou tem alguém na família que é. Né? Hoje em dia, a moto ela não é só lazer, ela é trabalho, ela é facilitador de você ir da sua casa para o seu trabalho, entendeu? Ela é um meio de transporte facilitador para você ter um tempo maior com seus entes queridos dentro de casa, não perder tanto tempo no trânsito. Então, se você, às vezes, não é motociclista, mas certamente tem alguém na família, você preza por ele, junte-se nas causas que a gente precisa aí, vamos fazer uma junção disso tudo e fazer uma política para que as coisas melhorem. Isso que a gente tenta fazer. É uma batalha? Pô, eu e Sadam sabemos que a gente fica aqui perdido pra caramba, brigando, correndo atrás, gastando do nosso bolso. Eu não tenho pretensão política nenhuma, nunca tive. Eu faço porque eu ando de moto e eu vejo as barbaridades que existem, né? Eu já rodei de norte a sul,
Então, a gente continua rodando, já rodei, não, continuo rodando ainda. Então, a gente vê que se a gente tivesse um engajamento maior, entendeu? Seria mais fácil. Então, assim, eu peço para todos vocês aí, em termos desse de segurança, acompanhem o que a gente pode ajudar, acompanhe aqui o nosso grupo Moto Aliança. É um grupo político, a gente apoia o presidente Bolsonaro, apoiamos o presidente Bolsonaro, enquanto ele estiver fazendo uma coisa boa. A gente não tem político de estimação, e ele tem feito coisas que, para a gente, motociclista e cidadão, tem sido bastante interessante. Ele não pode consertar tudo de uma vez só, são 35 anos de descaso aí, não vamos entrar nesse caso aqui, que não é o caso de a gente discutir política nesse momento, mas tudo envolve política. Então, eu peço a vocês aí que nos ajude, né, a combater essas doideiras aí que a gente encontra pelas estradas. E sempre que puder, utilize os canais oficiais. Pode não parecer, as pessoas, não vou ligar porque eu não conheço. Use os canais oficiais da sua prefeitura, do Rio de Janeiro, do Estado. Tudo quanto é prefeitura tem o seu canalzinho lá, que você pode ligar, deixar sua reclamação, fazer sua reivindicação. As pessoas têm que exercer o seu poder de cidadão. Reclamar não é dizer que você é chato. Reclamar significa que você está atuante, que você está vigilante. É isso que o brasileiro tem que voltar a exercer. É ser vigilante. Ser vigilante não é ser chato. Ser vigilante é que você outorgou alguém a gastar um dinheiro que você pague muito todo mês, né, todo dia. Cada, você compra um chiclete, você está pagando imposto. E esse imposto é dividido entre município, estado e União. Então, aquele chicletinho, um pedacinho fica no município, o outro pedacinho fica no estado e o outro pedacinho vai para a União. Então, um dinheiro é seu, aquele dinheiro é seu, você tirou do seu bolso, com o seu ganha-pão lá, o seu dia a dia, a sua labuta, seu suor. Então, você tem que vigiar como aquilo é gasto. E é interessante que as pessoas voltem a exercer essa cidadania. Então, é isso aí. Sadam, agora deixa você falar um pouquinho, que eu já monopolizei bastante isso aqui. E ainda tem outros assuntos aqui. É sempre bom ouvir. Você está falando coisas aí que eu concordo plenamente, né? É importante a gente realçar esse trabalho. É importante que o motociclista entenda que ele é um cidadão, pô, né? Você falou aí sobre vários aspectos interessantes, né? Isso aí, e tem muitas outras coisas, né, que a gente pode discutir, a gente tem discutido aqui. A ideia da criação da Moto Aliança foi fazer exatamente uma ponte para que a gente tenha acesso ao presidente da República, que já chegou a comentar numa reunião com motociclistas, o que eu posso fazer para os motociclistas, né? E aquele grupo que estava ali foi pego de surpresa, né? Teve um que chegou a dizer para ele que a moto dele tinha que ter um farol de auxiliar e tal, porque na hora ele não se ligou. Aí alguém foi lá e falou sobre os guarda-reios, né? Alguém falou sobre os pedágios. Mas existem outras milhões de reivindicações. Quando você dirige uma motocicleta, você não tem proteção. Você está ali, a tua cara é o para-choque, né? E eu quero chamar a atenção que hoje você tem dificuldade de curtir uma motocicleta. Se você pegar uma estrada, eu moro aqui perto, vamos dizer, eu estou aqui em Tanguá, Rio de Janeiro, a gente está no centro do estado, então a gente tem acesso à região dos lagos, tem acesso à região serrana, é tudo perto, né? 100 quilômetros para qualquer lado aqui, você tem 1000 visualizações diferentes. Eu gosto de subir a estrada de Friburgo, né? Me agrada muito subir a estrada que vai para Friburgo. E a gente repara coisas assim, o Bolsonaro já comentou, né? Você tem lugares que tem radar de 40 km por hora. Então, você tem uma moto, eu vou comprar uma 125, cara, porque não adianta ter uma moto grande se eu não posso passar de 80, de 60. Né? Você tem radar para tudo que é lado. E o pior, o radar está ali mudando toda hora de velocidade. Você tá, aqui é 60, daqui a pouco agora é 80, daqui a pouco agora é 100, não, agora é 70, agora é 40. Então, você fica maluco, né? Então, você tem que se preocupar com o radar, você tem que se preocupar com o cachorro que está atravessando a pista, você pode atropelar o cachorro, matar o cachorro e morrer. Você pode atropelar um animal silvestre, pode atropelar um cavalo largado na pista. Você vai ter que se preocupar com linha de cerol, buraco. É muita coisa na cabeça da gente, cara. E aí você tem que curtir, você não consegue nem olhar para o painel mais. Você não sei para que bota em painel, porque botar a luzinha vermelha lá quando você estiver na velocidade, acabou. Porque você não consegue curtir a paisagem. Você fica tenso.
porque está difícil, está difícil. Aí você olha, você falou dos guarda-reis, muito bem falado. Agora nós podemos falar, vamos descer um pouquinho e vamos falar do piso. Podemos falar então do piso? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui uma foto que meu querido Celso Cortes, mandou para mim. Aqui, deixa eu ampliar um pouquinho esse negocinho aqui. Isso aqui, gente, é uma via de trânsito. Eu não sei se aparece o meu mouse. Aparece o meu mouse aí, Celso? Parece. Parece, então. Isso aqui, gente, não é um tachãozinho. Isso aqui é um gelo baiano, praticamente. Isso aqui tem mais de 10 centímetros de altura. E vocês veem que aqui é uma ciclovia. E reparem que o formato desse obstáculo aqui, que teoricamente foi feito para que um automóvel não invada a ciclovia. Um automóvel não invada a ciclovia. Vocês podem reparar que essa face da direita aqui, desse obstáculo, ela é reta, ela é perpendicular ao solo. A parte de dentro, ela é inclinada. Por quê? Porque se uma bicicleta perder o controle, ele vai subir aqui e vai tentar não cair aqui. Agora, um carro, se bater aqui, ele vai voltar para cá. Agora, e uma motocicleta? É o que eu digo, ninguém pensa na motocicleta. A motocicleta vai bater aqui e o cara vai cair com a cara no chão. Pô. Isso aqui é uma vergonha, cara, um negócio desse. Se o objetivo é proteger o ciclista, então que coloque um muro aqui. Coloca um muro. Sabe por que não coloca o muro, Celso? Porque se colocar o muro, pode bater o carro e arranhar. Mas a motocicleta que se dane. Mas o carro não pode arranhar. Mas a motocicleta pode bater aqui e matar o motociclista. Olha só, isso aqui é uma vergonha. Temos mais imagens aqui. Eu vou pegar outra. Olha só que loucura. Isso existe, gente. Olha só o que os caras fazem numa divisória de pista. Você tem tachões, e entre um tachão e outro, esses tachões têm 3 centímetros de altura. Nós já fizemos, Celso, uma petição no Avaz, e houve 3.000 assinaturas apenas para acabar com isso no Brasil, proibir a instalação de tachões em todas as vias do país, rodovias e vias. E você vê 3.000 pessoas assinadas, é um absurdo. Só no Rio de Janeiro você tem aqui uma faixa de 400.000 motociclistas. Mas as pessoas não se tocam com isso, não exercem a sua cidadania. E a gente luta, assim, vamos dizer, a gente luta sozinho, né? Porque 3.000 assinaturas a gente está brincando sozinho, né? No universo de 400.000. Agora você imagina, você que está nos assistindo, imagina o seguinte: você está de carro, aí por um motivo qualquer, ou uma criança entrou aqui na tua frente, ou um cachorro atravessou a tua frente, ou você levou uma flechada de um outro cara, você vai bater nesses pitocos aqui, isso aqui é de plástico, provavelmente isso aqui é plástico, tá? Mas você vai bater de carro aqui, isso não vai impedir que teu carro passe para o outro lado. Aí eu pergunto a você, qual é o objetivo desse negócio, cara? É matar quem anda de moto, né? Só pode ser matar quem anda de moto. Porque se você entrar com a moto no meio desse negócio aí, Celso, dificilmente você vai sair vivo do outro lado. Por mais que seja plástico, você vai perder o controle da moto, você vai ficar... É uma barulheira danada, você vai passar em cima disso tudo aí, tem os tachões. Se você conseguir sobreviver a esses pinos plásticos aí, eu não quero nem pensar que esses pinos não são plásticos, tá? Estou falando que são plásticos porque, né, eu não posso acreditar que seja detalhe. Aparentemente é plástico. Mas você vai bater pedaleira ali, vai perder equilíbrio, vai torcer um pé, quebrar um pé, se não amputar um pé. Com certeza. E os tachões estão aqui para evitar que você saia vivo. Se você se livrar desse bichinho aqui, ó, aí tem um tachãozinho para te matar. Só falta de botar em caco de vidro, prego, entendeu? Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um retrato de como nós, motociclistas, somos os bobos da corte. Cara. Como nós estamos pensando, muitos de nós, né? Não todos, claro. Até a gente quer chamar a atenção para você que anda de moto, você que está no motoclube, você que gosta de ir para uma festinha, ouvir um rock and roll, que comer um churrasquinho, tomar uma cerveja e bater um prato, chamar todo mundo de irmão, cara, você vai morrer nisso aí, cara. E daí? Motociclismo não é só isso não, cara. Tudo isso faz parte. Agora, isso é uma brincadeira, isso aqui é dar na cara da gente. É a gente botar o nariz de palhaço e ficar tentando sobreviver nessa desgraça desse trânsito. Que cidade é essa aí, você sabe dizer? Não sei dizer, não. Isso existe, isso é no Brasil, tá? Garanto a vocês que é no Brasil. Não, é no Brasil, se eu não me engano, isso é a região dos lagos. Pois é. Eu quero chamar a atenção de vocês que a
a BR-101, aqui nesse trecho que vai de Niterói a Campos, até Vitória do Espírito Santo, vários locais, a concessionária que se chama Autopista Fluminense instalou uns pinos plásticos parecidos com esse aí, feitos com tubo de 75 milímetros de diâmetro, iguais a esses que usados em esgoto, pintados de amarelo, colocados da mesma forma, na entrada de Macaé, por exemplo, Rio de Janeiro. Eu já fiz um vídeo que está no meu canal no YouTube, se vocês forem lá, Sérgio Sadam, vocês vão achar. Eu tenho um vídeo feito há 8 anos atrás, que mostrava exatamente a colocação desses pinos, onde já existiam estações, né? E o pior disso tudo é que isso não consta na ABNT. Ou seja, eles não podem colocar isso na estrada. Mas como ninguém reclama, sabe? Ou o número de pessoas que reclamam é ínfimo, e o pior, você vai reclamar quem? Você tem que reclamar o DENIT, né? Que é o órgão federal que regula, toma conta do que acontece nas estradas brasileiras, todas elas, seja estadual, municipal, estadual ou federal. É o DENIT que toma conta disso, ele que cobra. Aí você reclama um DENIT e esse órgão não faz nada. Não só o DENIT, né? Eu vou citar um caso aqui de início desse ano. Início desse ano eu fiz uma petição no Ministério Público. Eu fiz uma petição no Ministério Público do Rio de Janeiro, solicitando a paralisação de cobrança do pedágio da 040 do trecho que liga Duque de Caxias a Petrópolis. Porque a pista é uma subida chamada Rio-Petrópolis, né? É uma estrada que já foi muito bonita, já foi muito gostosa de se andar nela, é um visual muito bonito, tal, mas a estrada está péssima e é pedagiada. Mas está horrível. Existe em cada cratera que de carro incomoda, de moto você não cai de sorte. Você sobe, seu anjo da guarda vai do teu lado, você não vai cair. Porque normalmente você vai cair. Porque cada cratera, se você então trocar ela é 2 pistas, né? Então, se você trocar de uma pista para o outro para deixar um carro passar, se tu vier na esquerda, for jogar para a direita para deixar um carro mais veloz passar, né? Que é o normal, você pode cair numa cratera e se ferrar todo. Então, eu fiz essa petição ao Ministério Público. Eu tinha que fazer essa petição no Ministério Público do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro enviou para o Ministério Público de Duque de Caxias, que é outro município. O Ministério Público de Duque de Caxias enviou para o DENIT, acionou o DENIT disse que no momento não podia fazer nada, mandou para o Ministério Público de Duque de Caxias, o Ministério Público de Duque de Caxias enviou a resposta para o Ministério Público do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo, arquivaram. Aí você pega a porcaria da pista, é cratera do início ao fim. Então, é o que eu digo, esses órgãos ainda estão cooptados dentro de um esquema que não dá para entender. Quer dizer, dá para entender, mas eu não vou falar aqui. Né? De um esquema esquisito. Porque basta um cara desse órgão subir na pista, entrar num carro, subir na pista, que ele vai ver, não, tem alguma coisa errada aqui, gente. Tem alguma coisa errada aqui, o cara está cobrando um pedágio, não é barato, não é extorsivo, mas também não é barato, para você andar numa pista esburacada, entendeu? E tem radar. Ainda é cheio de buraco, você não consegue andar nela direito, ainda tem radar. Então, são coisas que, mesmo você exercendo a sua cidadania, é complicado. Você imagina você fazer isso sozinho. De repente, se eu tivesse ali se 1.000 pessoas entrassem no Ministério Público pedindo a paralisação da cobrança e o conserto eu pedi a paralisação até que a pista fosse consertada, fosse tratada, que tivesse uma pista em condições de ser trafegada, porque hoje ela não tem condições de ser trafegada. As pessoas passam lá por insistência, porque ela não tem condição de você não pode dizer assim, ali você trafega com segurança. Não, ali você trafega. Que Deus te ajude a chegar lá em cima. Então, se a gente tivesse um engajamento de 1.000, 2.000 pessoas entrando com a petição no Ministério Público, de repente eles iam se coçar. Mas enquanto você briga sozinho, é complicado. Entendeu? Então, são várias coisas que você fica lutando, que você fica tentando. Por quê? Porque eu passo ali. Né? Eu passo ali. Você vê aquela foto anterior que você colocou das vias. Eu estou entrando em contato aqui em Niterói
porque eles estão colocando, anterior dessa, aqueles tachões da ciclovia, aqui em Niterói estão colocando aquele tachão, exatamente esse tachão aí, em todas as ruas que tem ciclovia. Então já teve vários acidentes, eu estou entrando em contato com o pessoal da Nititrans, já estou com um dia agendado com eles, e vou levar isso aí para eles, gente. Porque é complicado isso. A cidade, você olhando assim, pô, legal, e protegeu o ciclista, o cara que corre ali, né, o corredor, tal, que está fazendo lá seu exercício. Mas e a moto? Imagina que o carro deu uma fechada numa moto. A moto bate ali. Tá, esse mesmo caso, se a gente cortar rapidinho uma historinha, outra historinha pequenininha. Na Alameda, São Boaventura, é uma pista que tem aqui em Niterói, na saída da ponte, você descendo da ponte ali tem a saída, você pode ir para Manilha ou seguindo em frente a Alameda. Na Alameda, eles colocaram esses tachões para limitar, que eles fizeram ali um BRS. Então, eles botaram esse tachão para limitar o BRS dos ônibus, né, com os carros. Na época que eles estavam instalando, eles instalaram isso em 2 dias, 3 dias, instalaram, a pista toda instalaram isso. Eu entrei em contato com a Nititrans e falei, gente, isso é um absurdo, blá, 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 blá. Isso foi em 2004, por aí. Eu falei com o rapaz também, super simpático na época, lá era um outro administrador da Nititrans, um outro presidente lá da Nititrans, e eu falei com eles isso, gente, isso é um absurdo e tal. 2 dias depois que eu tinha entrado em contato com ele, um rapaz desceu a Alameda, né, desceu ali da caixa d'água, entrou na Alameda, o carro fechou, saindo do hospital, tem uma saída ali tem um hospital estadual, na descida da Alameda, o carro saiu, fechou ele bateu aí, perdeu o pé, amputou o pé ali na hora, em frente ao hospital. Então o rapaz que atendeu ele, que foi da ambulância, que estava parado lá, botou ele na ambulância, levou ele para dentro do hospital, o rapaz tirou foto e tal, e eu consegui essas fotos, levei para esse senhor, na época, e falei para ele, eu falei com você e você não ligou. Agora esse menino aqui, esse rapaz tem 17 anos, tinha 17 ou 18 anos, ele tinha habilitação. Eu comprovei que ele tinha habilitação, que é para mim até não ser questionado lá, o cara não tinha habilitação. Então, essa amputação aqui, esse menino que ficou aleijado, a culpa é sua. Esse sangue aqui que está no chão, está na tua mão. 24 horas retiraram todos os tachões. Hoje a Alameda não tem. Ele tirou, ele pediu desculpa para mim, ele se arrependeu, a gente conversou em office, né? Não vou também dizer o nome dele, mas a gente conversou muito em office, ele ficou assim, muito sentido na época do que aconteceu, porque isso, dividiu a pista, legal, dividiu, mas não é o ideal. Por quê? Porque existem carro, ônibus, caminhão, outros tipos de bicicleta, motonetas com uma rodinha menorzinha e tal, que eles deixam andar na via. Então, se deixa andar na via, quando vai se projetar alguma coisa, tem que se pensar em todos esses segmentos, para ver o que acontece se eu colocar isso aqui e o veículo X bater aqui. Então, tem que ter esse consenso, não adianta botar e acabou, quem cair, caiu. Não é assim. E também as pessoas que sofrem esse acidente, elas não processam essas pessoas, porque tem nome e endereço, todas elas. Então, se você cai você bate num tachão desse, cai e se machuca, você processa o presidente do órgão que colocou aquilo ali. É processo civil direto a ele, não vai processar a prefeitura, não, é processar o cidadão lá. Ele que assinou para colocar aquilo. Então, tem nome e endereço. Então, as pessoas têm que começar a exercer a sua cidadania de começar a processar essas pessoas para cobrir o dano que você sofreu, se foi você não pôde trabalhar, se estragou seu veículo, se você sofreu uma amputação, se você sofreu um dano que vai te deixar com alguma sequela para o resto da vida, ele tem que te cobrir. A justiça está aí para isso. A gente não confia muito, mas a gente tem que correr atrás dela. Né? Tem que fazer com que ela funcione. E como é que você faz com que ela funcione? Cobrando. Isso é cidadania e isso é política. Querendo ou não, a gente faz política. Eu queria chamar a atenção, Celso, o seguinte, você vê que esse gelo baiano aí, isso não protege o ciclista, não, cara. Se um carro perder a direção e invadir essa área aqui, existe espaço aqui que o carro passa tranquilamente. Na verdade, isso aqui só tem um objetivo, matar quem anda de motocicleta. Né? Na verdade, é isso aí. Isso.
a gente vai ficar falando isso a vida toda, né? Eu tenho aqui essa última foto, Celso. É uma foto que mostra uma ciclovia também, aparentemente, né? Eu acredito que isso aqui seja uma ciclovia, não sei. Parece ser. Aqui tem uma faixa vermelha, uma faixa branca, não sei de onde é que tiraram isso, e um tachão colocado aqui, os miseráveis dos tachões que já mataram, já derrubaram tanta gente de motocicleta. Então, Celso, nós temos situações... Esse postezinho que está aqui, ó, esse deve ser uma placa de trânsito, isso aqui para uma moto é um pé de eucalipto, rapaz. É um eucalipto. Né? Isso aqui é uma árvore, cara. Um camarada entrar de moto aqui, que levou um tombo aqui e bateu aqui, ele vai morrer aqui. Então, o motociclista está exposto a tudo que tem direito. Você pode ver que nessa via aqui, eu vou aumentar um pouquinho, não sei se vai dar para ver, ó, você pode reparar que esses tachões estão mais ou menos de metro e metro. Né? E esse aqui no meio da pista, a mesma coisa. Existem outros tachões também aqui no meio da pista, com 3 centímetros. Você fica andando no corredor polonês. Qualquer desvio, qualquer fechada que você leve de motocicleta vai te levar para o chão. E o pior, Celso, se você bater num tachão desse aqui, você vai cair na outra pista, que vem veículos no sentido contrário, que vão bater de frente com você. Então, meu amigo, é uma loucura e a gente vai ter que bater muito nisso aí, cara. Eu queria, Celso, eu queria pedir desculpas às pessoas que estão entrando. Eu tive que fechar minha página no Facebook por causa da conexão, né? Porque nessa época de pandemia, Celso, muita gente usa a internet ainda mais essa hora, é uma sexta-feira. E com isso eu tive que fechar o Facebook. Mas o programa aqui nos permite divulgar pelo menos os comentários, né? Eu queria, de antemão, já agradecer a todos vocês que entraram, que não comentaram, mesmo que não tenham comentado nada, né? Eu queria agradecer, várias pessoas entraram. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês compartilhem a nossa live, publiquem nas suas redes sociais, publiquem na sua linha do tempo no Facebook. E eu queria aqui mencionar aqui alguns... Deixa eu diminuir aqui a nossa carinha aqui. Eu queria aqui publicar alguns que eu já mostrei durante a nossa... Tem um probleminha aqui no Facebook, gente, que está aparecendo assim as letrinhas lá do que a gente está falando. Eu não sei como é que desativa isso. Depois eu vou descobrir na próxima live. Não vai acontecer se Deus quiser. Eu já tentei descobrir aqui, mas não consegui. Então, muitas vezes, o comentário que está na tela aí está sendo atropelado pelo... Como é que é o nome que se dá? Legenda, né? Essa legenda, né? Tem um nome, né? É a tecla SAP, né? Que os caras SAP, apertam. Então, aqui é o Jader Paladino, né? Boa noite aqui em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vinícius Paladino. Jader Paladino, obrigado. Jader Vinicinho, gente boa. Mônica Moura Lobinha também, nossa querida Lobinha. Vou dar uma boa noite para o maridinho Celso. Né? Olha só, eu quero deixar claro aqui que boa noite, maridinho e amigo Sadam não são a mesma pessoa, tá? Maridinho é um e amigo Sadam é outro. Né? Com certeza. Sucesso nesse debate. Obrigado, Mônica. Um beijo para você. O Stanley Pacheco aqui dando um ok aí, parece que o Celso estava comentando. Chugoso, facção o Tony Cavalcante, nosso parceiro Tony Cavalcante aqui também, dando uma boa noite para a gente. O Zé Colmeia, Afonso Freitas, Zé Colmeia, boa noite. Zé Colmeia. Você é niteroense de casca. E esse aqui? Lembra desse cara aqui? Marco Barulho. Isso é antigo do MCVB, então, né? Barulho. Isso é antigo. Ele está falando aqui, ó. Ele falou, ó, cadê? Ó, olha o que ele diz aqui, ó. Essa dupla, consegui achar vocês, essa dupla é show de bola, desde o tempo do MCVB. Ele tocou aqui no MCVB, mas para quem não sabe, o MCVB era o motoclube virtual do Brasil, rapaz. Aí, que tempo bom. Temos aqui também um comentário do mais uma do Zé Comé aqui, ó. Muitos não querem se envolver, mas vão na aba, né? É isso aí, Zé Comé. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos mudar isso, né? O Barulho está colocando uma postagem aqui, o Celso. Ele disse que há poucos dias em Caraí, em frente à drogaria Venâncio, a prefeitura pintou com uma tinta epóxi vermelha, ficou tão escorregadio que várias motos caíram. Né? Isso, eu entrei em contato com a prefeitura, eles ficaram de trocar tinta, alguém lá colocou tinta óleo de novo. A tinta não é específica para a pista, e muito motociclista caiu ali, porque é uma curva, é bem uma curvinha ali, que você vê pela Paulo César, né? E quando você entra ali pelo Roberto Silveira, né? Que encontra com a Paulo César,
quando você entra para Miguel de Frio, você se esborracha ali, né? Se esborracha ali. O Afonso Zé Colmeia aqui está dizendo o seguinte, ó, o certo é conscientizar a população, onde anda carro, carro, onde anda ônibus, são ônibus, aí sim, tudo bem, diz que cada um no seu espaço aí, né? Ele está dizendo também aqui outra postagem do Zé Colmeia, falando que a prefeitura está priorizando as bikes, só isso. Pois é, está priorizando a bike, mas não precisa também priorizar a bike e matar os motociclistas, né? O problema todo é esse. Vamos proteger os ciclistas e vamos preservar a vida dos motociclistas. Opa, olha só, o Ulisses Araújo, nosso companheiro também aqui da Moto Aliança, eu também entrei, mesmo que atrasado, Sadam, só que não sei em que entrei, em que entrei. Ele não sabe onde ele está. Ulisses é parceirão, parceirão de trabalho, trabalhamos juntos 30 anos, ele se aposentou já, mas a gente continua junto aí nas estradas. Grande Ulisses, gosto muito desse menino. Esse garoto é o menino de ouro, né? Menino de ouro. Menino de ouro. Muito obrigado a todos vocês. E aos que entraram, que não mandaram postagens ainda, a gente agradece. Vocês podem colocar o comentário de vocês aí. Eu só estou tendo condições de divulgar os comentários, tá? Mas eu sei que muito mais gente entrou, muitos deram um ok, mandaram um coraçãozinho para a gente aí, muito obrigado. Celso, meu querido Celso, eu vou falar que está bem cumprida, né? Eu acho que está na hora da gente começar a pensar em encerrar. Né? Você tem mais algum assunto importante? A gente teria o tema a gente falou de segurança, falamos um pouquinho de pedágio, né? A gente vai estender nesse lance do pedágio ou vamos deixar para a próxima? Talvez a gente deixe para a próxima. Porque, na verdade, eu queria só deixar aqui algumas observações sobre o pedágio. Né? O presidente Bolsonaro ele se comprometeu a, nas próximas licitações de rodovias federais, colocar no edital de licitação que a motocicleta será isenta de cobrança de pedágio. Né? Eu queria dizer, Celso, que a motocicleta, na minha opinião, e a opinião de muitas pessoas, ela tem que ser vista como um veículo socialmente bom. É um veículo que pode dar acesso a um meio de transporte prático, eficiente, para famílias de baixa renda. Muitas famílias que não têm condição de manter um automóvel têm condições de manter uma motocicleta e podem usar a motocicleta para trabalhar, para levar os filhos na escola, etc, etc, etc. A motocicleta não ocupa lugar, não engarrafa trânsito, a motocicleta ocupa muito pouco espaço para estacionar, a motocicleta consome pouco combustível, não estraga a pavimentação. Então, em função de todos esses argumentos e mais um monte, que eu não estou lembrando agora, a motocicleta tem que ter seu uso incentivado, até porque o motociclista é um herói que consegue sobreviver diante desse quadro que nós mostramos até agora aí de tachões, guarda-reios. Não estamos falando de cerol, se a gente for falar de outras coisas, então a gente vai enlouquecer. Né? Porém, a questão do pedágio é a seguinte: o pedágio foi feito para... vamos falar um pouquinho de pedágio. O pedágio foi feito para preservação. Não, mas tem que falar, porque a gente anunciou o que é falar. Vamos falar muito. Então, vamos falar. Então, Celso, eu penso assim, o pedágio foi feito para manutenção da via. Tá? De cara, a motocicleta não gasta pavimentação. Tá? É muito leve. Ela pesa em torno de 15% que pesa um automóvel em média. Tá? A motocicleta, o argumento que se usa de uma forma idiota é de que, mas você está no pedágio lá, você também tem assistência mecânica, tem reboque, né? E você também tem uma ambulância para te socorrer caso você se acidente. Eu quero deixar claro o seguinte: assistência de ambulância é obrigação do governo. Tá? Simplesmente as concessionárias receberam essa incumbência, foi uma troca, eles aceitaram isso para cumprir o papel que seria do governo. Porque se eu ligar para o SAMU tem que me socorrer, seja lá onde estiver. Eu pago imposto para isso. Agora, usar como argumento cobrança de pedágio, porque tem uma ambulânciazinha lá que vai lá te socorrer, isso é a historinha do boitatá, tá? Porque isso aí você tem direito, independente da concessionária estar cobrando pedágio ou não. Até porque, se você for atropelado ou estiver de bicicleta, você não pagou pedágio e você vai ter o socorro médico também através da concessionária, né? Porque você não pagou pedágio, que você não vai ser socorrido. Bom, em relação à assistência mecânica ou reboque, eu quero dizer a vocês que a concessionária só tira você da pista para você não atrapalhar o trânsito. Ela não te leva em casa. Então, se a concessionária quer oferecer o serviço de reboque ou de assistência mecânica para quem estiver na via, ela que ofereça e que cobre quando você usar. Mas não você ficar pagando embutido no preço de um pedágio. Então, o preço do pedágio não embute esse tipo de vamos dizer,
de serviço que é prestado pela concessionária. Isso é uma obrigação contratual. Agora, eu dou parabéns ao presidente Bolsonaro de ter essa iniciativa. Eu espero que os governadores também tenham essa iniciativa. Eu quero lembrar a vocês, quem é do Rio de Janeiro principalmente, eu quero lembrar que a rodovia que sai de Itaboraí e vai até Macuco, passando por Friburgo, ela vai ter a sua concessão encerrada em março de 2026. Em março de 2026. E o próximo governador, depois do Wilson Witzel, ele vai ser o responsável por essa licitação de renovação dessa concessão. E nessa rodovia, o ex-governador Garotinho, há 20 anos atrás, ele já colocou lá, no edital de concorrência, que motocicleta não pagaria pedágio. Tanto é que nós não pagamos pedágio na rodovia que vai de Itaboraí até Macuco, Rio de Janeiro. Então, a gente não pode perder essa conquista, Celso. Então, nós temos que cobrar dos próximos candidatos ao governo do Estado qual é o pensamento deles em relação a essa renovação. Porque se a gente bobear, se a gente ficar só comendo churrasquinho aí, ouvindo rock and roll, a gente vai começar a pagar pedágio numa rodovia que nós já conquistamos o direito de não pagar pedágio. Tá? Nós temos pedágio espalhado para todos os lados. Eu estou aqui no centro do estado do Rio de Janeiro, para tudo que é lugar que o meu nariz aponte tem um pedágio. Eu acho que o carioca é o maior otário da parada, né? Que é aquele cara que paga pedágio para sair de casa. Daqui a pouco a gente vai ter pedágio até municipal. Então, é um absurdo. Na realidade, já tem uma linha amarela, né? Na linha amarela tem, mas olha só... é municipal. Liga um bairro é outro. Não, mas você vê, com certeza. Né? Você vê que de onde você menos esperava, que é a do prefeito Marcelo Crivella, ele tomou a decisão de que não poderia mais cobrar pedágio de motocicleta na linha amarela. Olha que loucura, né? E tinha contrato em vigor. E ele foi lá e peitou. E o argumento do Crivella foi o seguinte: nós temos que incentivar o uso de motocicleta, que são veículos que economizam combustível, que não fazem causa de engarrafamento. Olha que loucura, Celso. Do Marcelo Crivella, ninguém esperava isso. Então eu quero parabenizar aqui o prefeito Marcelo Crivella por esse ato. Né? Pode fazer críticas ele à vontade, eu estou elogiando ele num aspecto, né? Que ele teve visão de que a motocicleta é um veículo que precisa ser incentivado. Então, parabéns aí. A gente espera que outros governadores, prefeitos e presidentes da República pensem da mesma forma. Nós temos que tirar da cabeça essa historinha de que reboque e assistência médica justificam a cobrança de pedágio. Celso, é uma loucura, isso tem que acabar, cara. Agora, dizer também, de uma forma maliciosa e maldosa, nos meios de comunicação disseram que se a motocicleta for isenta de pedágio, vai aumentar 5% o preço do pedágio pago pelos carros. É ridículo. A mentira. É ridículo. Né? Não, então, por que nós não pagamos 5%? A gente paga 50%? Não, só não entendi isso. Eu acho até, eu concordo. Então, vamos continuar pagando o pedágio. Beleza. Mas vamos pagar 5% do pedágio. Se a gente sabe que vai ter que aumentar 5%, então, na realidade, a gente tinha que estar pagando 5%. Os outros 45% eles estão botando no bolso. É lucro fácil. Pois é, exatamente. Há muitos anos que eu tenho defendido uma outra linha de raciocínio, porque nós tivemos um movimento de isenção do pedágio aqui no Rio de Janeiro, que foi um sucesso, só que não teve um resultado prático. A gente conseguiu durante um tempo, e as concessionárias, a Associação de Concessionárias do Rio de Janeiro, entrou na justiça e derrubou a liminar. Nós ficamos 3 ou 4 meses sem pagar pedágio e depois voltou ao normal. Ao normal que eu digo é o que era antes. Né? Então, Celso, esse argumento que nós usamos teria que ser também reforçado pelo argumento do peso da motocicleta. Se você raciocinar que uma motocicleta, vamos dizer, a maioria das motos que andam por aí são motos pequenas, são motos que até 150 cilindradas, que pesam em torno de 15% do que pesa um automóvel. Então, que o pedágio de motocicleta fosse 15% que paga um automóvel. Né? Você falou em 5%, é outra linha de raciocínio, porque se é verdade... O 5% é o que eles anunciaram. O cara diz assim, se eu parar de cobrar de moto, eu tenho que aumentar 5% do carro. Então, significa que moto, o custo da moto é 5%, não os 50% que a gente paga hoje. Hoje, moto, triciclo, né, qualquer monociclo, paga 50% do valor venal lá do pedágio. Então, se os caras estão falando que é 5%, a gente tem que... Tudo bem, eu continuo pagando pedágio 5%, sem problema. Pois é, mas esse argumento foi colocado apenas por um meio de comunicação, por um jornal, não foi uma coisa oficial. Que certamente está de lobby com as concessionárias. Tá? A gente sabe que tudo fede. E teve gente o cheiro também, não é bom. Teve gente também, Celso, que argumentou o seguinte,
vocês são privilegiados, quer dizer, o motociclista é um privilegiado que não vai pagar pedágio. Engraçado isso, né? Ninguém questiona, por exemplo, que um veículo movido a gás natural paga menos IPVA, né? Ninguém questiona uma série de isenções de IPVA que existem pelo Brasil aí, e aí aquele grupinho de privilegiados também, o cara botou gás no carro dele e vai pagar menos IPVA. O que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Só falta agora de pagar menos pedágio também. Então, ô Celso, você passa com uma moto, às vezes, em cima de um reboque, você tem que pagar o pedágio do carro e do reboque, e da moto. É uma loucura, ninguém sabe o que tem que ser feito. Agora, a ideia é a seguinte, temos que incentivar o uso de motocicleta. Temos que incentivar o uso de motocicleta. Se todo mundo que está andando de motocicleta resolvesse trocar sua motocicleta por um automóvel, o trânsito estaria igual ao de São Paulo, né? Todo mundo parado, ninguém vai andar. Você imagina aquelas 300 mil motoboys que andam por São Paulo para entregar mercadorias resolvessem andar de carro. O que aconteceria com o trânsito de São Paulo, né? E por aí vai. Mas aí também a questão do pedágio é questão política, queira ou não. Por quê? Porque o presidente não pode assinar aquilo que eu já falei até antes. Ele não pode assinar um decreto dizendo, a partir de hoje, moto não paga pedágio. Não, é uma questão política. Isso tem que estar dentro do escopo das próximas licitações que os estados vão fazer, né? A própria União também tem gerência de fazer licitação de Estado Federal. Então, tem que estar dentro de um escopo, quando fizer licitação, tem que seguir essas normas aqui. Então, por enquanto, não existe isso, dizendo lá que motocicleta. Mas isso quem é que faz? São os deputados e senadores. Tanto é que tem vários projetos na Câmara. Se você procurar lá, tem um projeto 2844 de 2019, que foi julgado procedente pela comissão, mas aí o plenário arquivou. Teve um outro projeto que está tramitando também, de um outro rapaz lá, do rapaz do DEI, que apensou mais uns 3 ou 4 projetos que estavam lá, mas todos eles estão enrolando lá, ficam engavetados. Então, isso é questão política. Como é que você vai procurar? Como é que você vai resolver isso? Pressionando o seu deputado, entra lá no site da Câmara dos Deputados, faz uma pesquisa lá, pedágio, isenção de pedágio para moto. Vai aparecer uma opção de projeto e tal. Quem é o responsável, quem é o relator, manda e-mail para esses caras, pressiona, diz que é viável, que você quer, faz petição e junta lá 100, 200 assinaturas dentro do seu clube de moto, dentro da sua comunidade lá, dos seus motoboys, e manda para esses caras. Então tem que fazer essas coisas. Tem que agir como cidadão, pressionar esses caras, porque esses políticos todos eles se sentem muito confortáveis. Eles sentam lá em Brasília e não estão nem aí. Você quer ver uma coisa que foi, para mim, foi um dos maiores absurdos que aconteceu no Brasil? Fizeram um plebiscito. Para que você faz um plebiscito? Para saber o que a nação, sobre um tema, né? O que a nação pensa e gostaria que fosse decidido sobre um determinado tema. Fizeram um plebiscito sobre desarmamento. Então, o plebiscito de desarmamento venceu não desarmar. Simplesmente eles fizeram uma lei para desarmar e acabou. Então, eles se sentem... Por que eles fizeram isso? Porque eles se sentem confortáveis em fazer o que eles acham que tem que fazer. Eles não têm pressão. O povo não pressiona. O povo é distante. Sabe, às vezes, assim, eu não tenho certeza disso que eu vou falar, mas já escutei muito e às vezes eu até concordo. Eu acho que Brasília foi feito exatamente para colocar os políticos longe da população. Porque Brasília cresceu muito, né? Hoje você tem, as pessoas falam assim, Brasília só tem corrupto. Não, Brasília tem uma população de pessoas idôneas, pessoas maravilhosas, vários amigos lá que eu tenho em Brasília, mas a impressão que eu tenho é que Brasília foi construído para que o povo, os políticos, né, os deputados federais, os senadores que regem o Brasil, né, além dos prefeito e governador, rege o Estado, mas esses caras é que fazem a legislação maior que esses prefeitos e governadores também são obrigados a seguir. Então, isso foi colocado lá para não serem pressionados. Porque se a capital fosse aqui na antiga capital, que era o Rio de Janeiro, na antiga Guanabara, se a capital do Brasil, se os políticos ficassem aqui, eu acho que eles não fariam tudo isso, porque estariam de cara ali com a população pressionando e tal.
Brasília foi uma coisa assim colocada para eles passarem muitos anos isolados lá, naquele feudo lá, doido. E eu acho que a gente tem que pressionar mais, a gente tem que procurar. Hoje em dia existe e-mail, mídia social, então a gente tem que procurar fazer isso. Tem muito projeto lá que está parado, esse do pedágio também, tem vários projetos. Embora o presidente queira fazer uma coisa, eu acho que vai ser difícil essa barreira ele vencer também. Eu acho que vai ser muito difícil. Não, mas o que ele está querendo fazer em relação ao pedágio, isso depende dele, cara. Porque as próximas concessões é o governo federal que decide o edital, não depende do Congresso para nada. Ele está se referindo às novas concessões, ele não está querendo mudar contrato que está vigente. Tá? Agora, uma coisa que eu não sei é o seguinte, quando o contrato vencer, se na nova licitação, eu acho que aí o governo federal pode também botar o dedo. Mas eu não estou falando só de governo federal, nós estamos referindo também aos governos estaduais. Nós temos que ficar de olho nisso aí, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem muitos pedágios aí, ó, os nossos amigos aqui, ó, o Ulisses, por exemplo, lembrou que a Transolímpica também tem pedágio, né? Além da outra via municipal, né? Além da linha amarela. A Transolímpica também. Então, essa moda vai pegando, cara. Daqui a pouco o prefeito abre uma avenida e cobra pedágio. Pô. É uma loucura esse negócio. É uma loucura. Nós temos aqui a rodovia que vai para Friburgo, como nós falamos, que é uma rodovia estadual. A gente tem a Via Lagos, RJ-124, que também é uma rodovia estadual. E nós temos a BR-101. Eu lembro, Celso, que a BR-101, antes dela ser licitada, nós entramos em contato com... Na época, o Gabeira era deputado federal. Eu cansei de mandar mensagem para o Gabeira, chamando a atenção para esse aspecto. Né? Era só colocar no edital. Celso, ninguém vai deixar de comprar a concessão de uma rodovia porque moto não vai pagar pedágio, não. Não vai. Certamente. Não vai. É uma questão de preço. É uma questão de preço. Se o cara ia pagar X, vai pagar Y. Agora, tudo é uma questão política. É você incentivar a motocicleta. É você incentivar o cara. Porque pagar pedágio, o Ulisses está lembrando aqui, né, que ele está dizendo que deveria ter pagamento com cartões e tal. Tudo bem, podemos facilitar o pagamento do pedágio, mas a nossa reivindicação maior é não pagar pedágio. Deixa eu só colocar essa questão que você tocou aí, que o Ulisses falou. Alguns anos atrás, eu entrei em contato com o pessoal da ponte, aqui em Ponte Rio-Niterói tem pedágio, né? Ponte Rio-Niterói, para quem não sabe, é uma extensão da BR-101. Né? Ela é chamada... A gente chama ela de Ponte Rio-Niterói, mas ela é BR-101. Né? Ela é uma extensão da BR-101. Então, ela é federal, não é estadual. Então, o que acontece? Eu entrei em contato com eles porque eles estavam colocando, na época, o sistema de via fácil, tal, de cobrança automática de pedágio lá, e eu perguntei por que eles não colocariam para moto. Né? Eu fui lá perguntar, né? O rapaz também, muito simpático da ponte, todos eles sempre foram. Até hoje, se você procurar o pessoal da ponte, eles são muito simpáticos, entrar em contato, explicar as coisas para você, são ótimos. São sempre simpáticos. E ele me explicou o seguinte, que a ponte nunca terá um sistema automatizado como de carro para moto. Por quê? Porque aquilo é um leitor, né? Um cartãozinho que o equipamento de cima lê, quando você passa com o carro, ele lê, tanto é que ele pede para você passar numa velocidade de até 40 km, que é para o aparelho poder detectar o teu chipzinho, ler e abrir a cancela. Moto, e às vezes ele não detecta, quando você vai de carro, às vezes não detecta, a cancela não abre. Então o carro para, né? E se o cara se distrair, ele vai bater naquela cancela ela abre, né? Quando você bate, ela abre, ela não é fixa, né? Então você bate, o carro para, o rapaz vem, te cobra e não causa dano no carro. De moto não tem como. Se a cancela não abrir, mesmo que aquela cancela seja móvel, né? Que ele bater, vai abrir, na hora que bater, ele vai cair. Então, veja bem, ele explicou para mim na época, se o motociclista cair, de quem é a culpa? Ele caiu por quê? Ele caiu porque a cancela não abriu, culpa da concessionária. Se ele morrer, se ele ficar aleijado, né? Porque ele passa naquele corredor, se ele cair, bater lá, bater no taxãozinho daquele lá, romper um baço, romper um fígado, quebrar a cabeça, quebrar o pescoço, e aí, como é que fica? Então, é uma coisa que, como não é absolutamente confiável, por quê? Porque depende da velocidade, depende de onde foi instalado, depende se aquilo está em bom estado, depende da opção de condições, tem tanto se para aquilo funcionar direitinho,
que se alguém passar ali, mesmo que ele passe uma velocidade maior, ele passou uma velocidade maior, a culpa é dele. Tá, beleza, mas se ele morrer ali, sofrer um acidente ali, a culpa é da concessionária. Então, ele me garantiu que nunca teria, e ele acha muito inviável que estradas, pedágios em estradas, façam um corredor de via fácil para motocicleta. Bom, pode ter a cobrança. Você chega lá com o cartão, com o celular, isso pode realmente ter, mas que você passe sem parar, ele me garantiu que isso é inviável. E eu confesso que na época eu não pensava sobre isso. Não, eu já pensei nisso muitas vezes, porque eu trabalhei em Macaé durante muito tempo e aí eu cansei de ver caminhões batendo e derrubando aquelas cancelas lá. O Ulisses Araújo, nosso amigo Ulisses, ele está com um comentário aí que eu botei na tela, ele diz, aliás, todos os pedágios deveriam aceitar as tags de passagem livre igual aos carros, caminhões e afins, a gente está comentando sobre isso, Ulisses. Só que é o seguinte, Celso, isso que você falou é verdade, né? A gente sabe que é verdade. Mas veja bem, eu faço uma perguntinha para você, Celso, e para vocês que estão nos assistindo. Para que tem aquela cancelinha para abrir e fechar? Não podia ser direto sem cancelinha, não? Qual o objetivo daquela porcaria subir e descer? O que muda aquilo ali? Se você está sendo filmado, estão vendo tua placa, é para você não furar o pedágio? Aquilo ali segura algum veículo? Para que teoricamente né? Teoricamente é para assim, te dar uma... Assim, eu estou olhando você, entendeu? Você não vai passar se não pagar. Essas coisas. Que coisa, que palhaçada, né? Quer dizer, é aquilo que eu falo para você, sempre pensando no carro, né? Sempre pensando no carro. A moto que se dane, né? Por que aquela porcaria ali não é de aço? Porque o carro pode bater e vai quebrar o carro do cara, vai dar prejuízo, o caminhão vai bater, agora a moto pode morrer. Então o cara não bota... Aí o palhaço do motociclista tem que ir lá, botar a mão no bolso, arrumar um dinheiro, tirar a luva, né? Aí vai, aí a mulher me dá o troco, aí a moeda cai no chão, aí eu tenho que botar a mão no piscando. Eu passo todo dia na ponte, né? Todo dia eu passo na ponte. Já caiu vários. Uma vez caiu o dinheiro todo na ponte. Eu tirei, ele caiu. Aí, porra, eu tinha que descer da moto. Falei, cara, tá no chão aqui, tá certo. Acelerei e fui embora. Ele tinha aberto já. Aí deve ter pego lá, tava certo lá, os R$2,15. Mas eu não ia descer para pegar nem a pau. Lamento o garoto que estava trabalhando lá, mas, pô, eu não ia descer, sair da minha moto para. Ainda mais descer ali naquele troço, aquele curralzinho, sem chance. No curral, a coisa é tão louca que não existe uma norma sobre isso. A Ponte Rio-Niterói criou um local apropriado para a motocicleta passar. Em determinado horário, Celso, aquilo ali fica fechado e a motocicleta passa na cabine, como todos os automóveis passam. A motocicleta, quando ela para na cabine igual dos automóveis, quando você para a sua moto, você está com o pé em cima do óleo que os carros deixam ali quando eles estacionam. Né? A lagoinha do ar-condicionado, aquilo é terrível. Cara. E o óleo também, muitos carros que vazam óleo e tal, sempre fica aquele monte de óleo ali. Você vai aí tu pega a BR-101, saindo de Niterói, indo na direção da região dos lagos, você pega um trecho da BR-101 até Rio Bonito, naquele trecho ali não tem pedágio, na subida. Mas na descida tem. Aquela cabine de pedágio que tem ali em São Gonçalo, na descida no sentido de Niterói, ela tem uma cabine que está dizendo assim, prioridade para motocicleta, ou seja, a motocicleta pode furar a fila e entrar na frente dos carros, tudo bem. Mas se você for no outro pedágio, lá em Silva Jardim, ou lá em Casimiro de Abreu, lá em Casimiro de Abreu, tem também entre Rio Bonito e Silva Jardim, lá não tem essa prioridade. Quer dizer, a mesma concessionária, na mesma via, cria critérios diferentes para a motocicleta. Uma vez, Celso, eu estava vindo de Macaé, e no pedágio ali de Silva Jardim, tinha um engarrafamento de uns 10 quilômetros, mais ou menos. E eu vim cortando todo mundo. Aí eu fui com a minha moto, fui lá na frente do pedágio para entrar. Um cara do carro começou a brigar comigo, dizendo que eu estava furando fila. Aí eu falei para ele, pô, cara, mas onde é que começou essa fila? 10 quilômetros lá atrás? Você queria que eu ficasse 10 quilômetros atrás de um carro? Quer dizer, cara, é uma loucura, rapaz. A motocicleta não pode ficar em fila, gente. A maioria das motocicletas são refrigeradas a ar. Então, o motor não aguenta ficar parado sem ventilação. E mesmo as refrigeradas a água, se ficarem muito tempo parado também no mesmo lugar, aquela ventoinha não dá conta. Então você vai ter uma série de motocicletas com defeito. Ou seja, o pedágio é um estorvo, cara. É um nojo, é uma coisa que não leva a nada. Se passar 2.000 motos por dia numa estrada, ou se não passar moto nenhuma, a estrada não vai mudar nada com isso. Mas aí a gente volta, né, naquilo que eu estava falando, falei umas horas atrás, a gente já está aí com 1h30 de live, né?
aquilo que eu falei, aquela cultura, né, que foi esvaziando, né, o DENIT, né, então as estradas foram se deteriorando, que no meu ponto de vista, né, eu acompanhei isso, né, então você via que a estrada ia se deteriorando, e propositalmente, né, era uma coisa que você via que era proposital, porque não era falta de dinheiro para consertar a estrada, era má vontade mesmo, vamos deixar isso estragar. Aí a gente diz que, ó, do jeito que está, a gente não pode mais cuidar e vamos privatizar. Entendeu? Isso é notório, sabe? Dizer que o Estado não pode tomar conta, não pode fazer uma obra. Por que, que o asfalto dura 6 meses? Cara, não dá para entender. Sabe? Aí você vai, você vai em outros lugares, né, outros países, você vê que você tem asfalto lá que duram 5, 6 anos, 7 anos. Então, porque o troço é feito para durar 7 anos, 5 anos. Sabe? Pô, e lá eles têm condições que. Tá, tem país que, porra, você tem agora no verão, né? De lá 30 graus, que para eles aquilo é um absurdo. E no inverno você tem menos 30. Então você tem que fazer um piso que aguente essa doideira, né? De ficar aguentando essas temperaturas. Aqui você tem basicamente calor. Então, e não se consegue fazer um asfalto que dure. Você vê pista, cara, assim, coisa assim, você passa aqui na 101, ali na altura de São Gonçalo, a pista vem, a pista afunda, assim, sobe. Cara, o cara está afundando. É dia mais dia, vai afundar mais, cada dia está mais afundando. Quer dizer, o cara não fez um troço, não viu que ali tinha um rio passando, uma poça, um charco, sabe? O engenheiro que fez aquilo ali não colocou pedra, não fez um troço. Sabe? A gente sabe que tem saídas, né? A gente vê vídeos aí pela internet, como o cara faz estrada e tal. A gente sabe que tem saídas. Vamos falar de um exemplo clássico que eu falo sempre. Israel. Israel não é nada. O que Israel é? Um deserto. E olha o que Israel se transformou. Então, assim, é querer fazer e fazer direito. É o que a gente não tem aqui, não tinha. Eu tenho grande esperança nesse governo, como tive esperança em todos os governos. Confesso a você que tive esperança nos governos do PT, eles foram eleitos democraticamente e tal, e eu, assim, embora seja contra, mas assim, eu tinha esperança, sabe? Eu não posso perder esperança no meu país por causa de pessoas. Eu tenho esperança no meu país. E existem pessoas que não estão aqui para fazer a coisa certa, mas eu tenho esperança no meu país. Eu acho que um dia o povo vai acordar mais, vai estar mais consciente que pode cobrar, que pode exigir, que pode ser mais cidadão, e a gente vai conseguir acabar com essas coisinhas que tu vê que é tudo bobeira, cara, é tudo besteira. Basta seguir determinadas regras, basta você cobrar que aquela regra tem que ser seguida, que aí um prefeito não vai fazer uma besteira dessa, um governador não vai fazer, entendeu? Um presidente não vai fazer, um senador, um deputado não vai fazer, de repente até um juiz não vai fazer uma besteira. Basta a gente cobrar e ser cidadão. Eu quero lembrar que existem normas também da BNT para a realização de piso asfáltico, tá? Que poucas empresas para fazer pavimentação seguem. E eu não sei onde é que o CREA está nessa história, porque o CREA gosta muito de cobrar, né? A gente paga anuidadezinha bonitinha e tal, paga uma RT para cada serviço que a gente faz. Só que a gente vê, como diz um vereador, o ex-vereador aqui de Itaboraí, Rio de Janeiro, que disse que o asfalto desabou. Ele mencionou isso na Câmara. Todo mundo riu, mas, na verdade, ele não está muito errado, não. Agora, na hora que o CREA cobrar do engenheiro responsável pela pavimentação, Celso, uma qualidade e uma assinatura de uma RT, eu quero ver o prefeito fazer um asfalto vagabundo, porque o que os prefeitos fazem, em geral, é pintar de preto a terra, né? Não tem nenhuma base, eles jogam um asfalto em cima de qualquer coisa, simplesmente para enganar a população, principalmente em época de eleições, como nós estamos tendo agora, né? Véspera de eleição, todo mundo quer asfaltar a rua, pinta ela de preto lá, diz que aquilo ali é asfalto, e daqui a 6 meses, como você falou, tem que refazer. Então, cada prefeito que entra tem que consertar os buracos deixados pelo prefeito anterior, e aí sempre as mesmas ruas estão asfaltadas de forma precária. É uma pena mesmo. Ô Celso, vamos dar por encerrada a nossa live de hoje, e a gente vai falar sobre
As viagens na pandemia ficam um assunto que fica para a próxima live. Próxima live. Deixa só, já que a gente está... Só um trechinho. Desculpa aí. Só um trechinho rápido, vou falar rápido. Sobre a viagem, sobre a pandemia. A gente que gosta de andar de moto, não deixem de viajar não, gente. Com segurança, eu acho que reúne seus grupos, não precisa ser muita gente, mas junte os seus motoclubes lá, seus motogrupos, seus amigos, passeie, prestigiem o turismo dentro da sua cidade. O Rio de Janeiro, eu vou falar de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem lugares lindos para a gente viajar, para a gente passear. O comércio do nosso estado precisa desse movimento. A gente não está podendo entrar em restaurante para almoçar, mas você pode ir numa lanchonete, você pode ir botar uma gasolina no posto que você está viajando, que a gente está viajando, a gente tem que botar gasolina a cada 150, 200 quilômetros, a gente tem que estar aí botando gasolina. Então, você está incentivando ali o dinheiro circular de um ponto para o outro. As cidades precisam disso. Então, com segurança, dentro de uma conformidade de um grupo lá, que todo mundo seja unido e trate o caso dentro da mesma responsabilidade, eu acho que a gente consegue fazer passeios maravilhosos. O Rio de Janeiro tem lugares, nós temos serra, temos praia, temos a região dos lagos, temos o Norte Fluminense, sabe? A gente tem as serras são sensacionais, cidades fantásticas para você passear, estradinhas assim gostosas de você pilotar, conseguir assim um passeio gostoso. Eu tenho feito muitos passeios, quem quiser ver alguns tem aí uns vídeos meus que eu boto no meu Face. Vale a pena conhecer, você tem aí... Não deixa de viajar, não. Não deixa de viajar, não deixa de fazer o que você gosta. Por causa desse maldito vírus chinês aí, amaldiçoado, desse Partido Comunista da China aí, que divulgou, explodiu essa porcaria no planeta inteiro. E matou muita gente, muitos amigos meus já deixaram aqui, já me deixaram aqui, né? Eu fico triste, porque perdi grandes amigos, grandes professores, pessoas que trabalharam comigo, que me ensinaram muitas coisas. Então, vamos seguir em frente aí, gente. Não deixar de fazer o que a gente gosta, que é motocar. Andar de moto aí, ser feliz, que é o que resta. Vamos viver hoje, amanhã, deixa na mão de Deus. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a vocês que perderam esse tempo todo escutando tudo que a gente fala aqui, né? Não vou dizer essas besteiras que a gente fala aqui, mas muita coisa a gente fala de coração, a gente fala tentando ajudar, tentando atrair vocês para essa cidadania que tanto o brasileiro precisa. A gente precisa exercer a cidadania, seja para qualquer coisa, e seja coerente. A gente tem direitos, muitos direitos, mas também a gente tem deveres. Vamos estar com nossos deveres certinho, cumprindo, para poder exigir os nossos direitos. Valeu, gente. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Sadam, obrigado por tudo aí. Obrigado por ter me convidado. Te agradeço bastante. Deixa eu dar uma passada rápida aqui no Facebook, só para poder agradecer o pessoal. O Ulisses Araújo mandou mais um comentário aqui. Quanto à qualidade do asfalto, quanto mais escuro, pior é a qualidade. Quanto mais escuro, pior é a qualidade. Fiquei sabendo disso há décadas. Basta verificar as estradas antigas e reparar nos remendos realizados. A diferença é enorme. Está aqui o comentário do nosso querido Ulisses. Eu já mencionei todos os outros comentários. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Eu estou tentando entrar aqui no Facebook para poder agradecer cada pessoa que entrou, mas é muito difícil, porque é muita gente, graças a Deus, né? Eu estou conseguindo aqui, vamos ver se eu consigo, né? O Jade Paladino, que já mandou uma mensagem para a gente, a Mônica Moura, deixa eu ver se eu consigo, o Stanley Pacheco, Tony Cavalcante, o Afonso Freitas, o Zé Colmeia, né? O Barulho, nosso querido Barulho, deixa eu ver aqui mais, o Afonso já falei, o Marcos Barulho, não dá, gente, não dá, no Facebook não aguenta esse trampo, não. Deixa eu puxar, eu só queria mencionar, rapidinho. Deixa eu puxar o saco rapidinho, mas deixar um abraço aí para o meu presidente Ferraz, que está lá em Minas vendo a gente aí. Ferraz, Dani, beijo no coração de vocês. Ô, Ferraz. Eu queria mandar um abraço para o Ferraz, meu querido amigo Ferraz. Muitos anos que eu não vejo o Ferraz. Ferraz, um grande abraço para você, essa galera bacana de Minas Gerais. Ô, lugarzinho bacana para andar de moto. Ou como é gostoso ir para Minas Gerais, andar e comer pão de queijo e andar naquelas serras gostosas lá. Gente, muito obrigado a todos vocês. Tá? Eu queria dizer que nós já estamos com mais de quase 300 curtidas, o Celso, de pessoas que entraram. A gente agradece, a gente pede que vocês compartilhem. Né? Uma live com você é sucesso, né? Que isso, rapaz. E você que carregou o piano hoje aqui, né? Eu tô aprendendo aqui. Então, gente, eu queria agradecer a vocês.
eu queria pedir que vocês compartilhem essa live nos seus grupos, no seu perfil, nos seus perfis, né? E queria também convidá-los para a próxima live nossa, que vai ser na sexta-feira, às 8h30, sempre às sextas-feiras, 8h30, falando muito assim sobre moto, né? Falando uma coisa assim, mais moto. Isso. E nós temos a live também da Moto Aliança, mais sobre política, né? Mais de política, menos moto e mais política, e hoje é mais moto e menos política. Vamos misturar. Nós temos uma live importante também, toda segunda-feira, às 21 horas, né? Que nós estamos fazendo. 21. Às 21 horas, segunda-feira, aqui é só pesquisar @MotoAliança aqui no Facebook e entrar. E quem puder, visite o nosso site lá, motoaliança.org, será um prazer. Vocês podem ver o que é a Moto Aliança, quais são os objetivos, e junte-se a nós. Nós temos um grupo do Facebook, né? Temos a página, que vocês estão assistindo agora a página, e temos um grupo também. Então se inscrevam lá no grupo, participem, comentem, discutam vários assuntos. Vamos aumentar a quantidade de pessoas inscritas naquele grupo lá, tá bom, pessoal? Temos também um canal no YouTube. O canal do YouTube está meio assim, né? Porque o YouTube é um negócio mais, né? A gente não chegou nesse ponto de estar muito profissional, mas não custa nada também se inscrever no nosso canal lá no YouTube. É só pesquisar @MotoAliança. Muito obrigado a vocês, obrigado, Celso. Uma boa noite para todos. Boa noite. Para quem estiver assistindo aí a gravação durante o dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fui, gente. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite.